E as definições de insanidade foram atualizadas com sucesso. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então, mais um vídeo pro canal. Eu prometi que eu ainda ia trazer mais um vídeo hoje, né, do PlayStation 5 Pro, logo após a nossa live, porque eu tinha algumas informações interessantes ainda para considerar e poder trazer um conteúdo mais completo para vocês. Bom, vamos lá, né, galera? Vamos começar pelas previsões aqui que deram certo. De novo, né? Felizmente aí eu acertei os jogos que seriam mostrados e eu também mencionei algumas melhorias específicas que a gente veria em alguns desses jogos. Por exemplo, Horizon Forbidden West apareceu ali lindamente, porém sem o Ray Tracing, como eu disse que aconteceria. Da mesma forma, Gran Turismo 7, onde eu falei que veríamos uma atualização com Ray Tracing agora dentro do gameplay, tá? Então isso também acabou se cumprindo. Eu acho que a única coisa que eu mencionei que acabou não sendo mostrada, mas que deve mais pra frente ter a sua versão, é o jogo do Ragnarok. Fora isso daí, né, Spider-Man 2 já tava também previsível, né, também nem era tão difícil assim de acertar. Porém, meus amigos, nem tudo são flores ou é fácil de entender. E aí, onde vai entrar justamente o ponto do PlayStation 5 Pro, que eu preciso que os senhores prestem muita atenção. O questionamento sobre o preço do console não se deve apenas porque o número assusta. Ele se deve, galera, por uma série de coisas que agora você que tá assistindo o vídeo vai entender o porquê você tá revoltado. Porque a princípio você tá revoltado inconscientemente. Você ainda não se tocou a lógica da sua revolta por uma questão tecnológica. Vamos começar falando de prós e contras do PlayStation 5 Pro, tá? Nos prós, nós temos um aumento no tamanho da GPU do console que é de 67%. A GPU do PlayStation 5 base tem 36 unidades computacionais. Então um aumento de 67% daria aí mais ou menos por volta de 60 unidades computacionais, ou seja, 2 unidades a menos do que os rumores estavam falando. Isso resulta, óbvio, num ganho bastante considerável de desempenho, mas tem alguns poréns. GPU maior, mais componentes, maior é a precificação. Outro ponto, a memória, 28% mais rápida, largura de banda, certo? Então isso vai ajudar na entrega dos dados, o que obviamente é necessário, já que você tem uma GPU que vai demandar uma entrega ainda maior por causa do número de unidades computacionais. Mas essa é a parte menos interessante da coisa, por incrível que pareça. A parte mais relevante nesse upgrade do PlayStation 5 Pro seria a sua capacidade de processamento de Ray Tracing, que agora aumentou de 2 em até 4 vezes mais. E isso, meus amigos, é um ganho muito, mas muito considerável, tá? Eu acredito que nós vamos ver aí diferenças bastante significantes em muitos jogos aí em questão da qualidade dos reflexos, que dão muito mais vida, de fato, né, aos games Ray Tracing. Não é só, né, brilho e reflexo, ele pode ser usado em muitas coisas. Então isso é sim uma característica interessante. E lógico, né, a principal função do PlayStation 5 Pro, que não pode ser ignorada, que é o upscaling por inteligência artificial, aprendizado de máquina, e isso era o que a gente mais esperava que se cumprisse. Como eu falei pra vocês, esse é o primeiro passo para uma grande maturação, né, que a gente vai ver por parte da Sony, uma evolução até chegarmos no PlayStation 6. E isso era necessário, né? A Nvidia começou com essa tecnologia nas suas placas de vídeo lá de 2019, 2020, né? Que foram as RTX da série 20, que trouxeram os Tensor Cores responsáveis, né, pelo processamento de instruções em 8 bits, ou seja, Machine Learning, o que possibilitou a chegada, o nascimento do DLSS, que é o que trouxe um aumento significativo de desempenho nessas placas de vídeo, e com o passar das gerações isso só tem melhorado. Então, a Sony está começando a fazer isso agora, então é melhor que a Sony comece a fazer isso em um PlayStation de meia geração, em um upgrade de meia geração, do que no começo de uma nova geração. Então sim, dentro dos termos tecnológicos, esse era o melhor momento para que a Sony começasse a fazer isso. O certo é que tivesse começado já no PlayStation 5 base, mas a tecnologia ainda não estava maturada, a ideia, né, talvez ainda fosse muito cara para ser aplicada, então optou-se por deixar para o PlayStation 5 Pro. Até aí, compreensível, e ainda assim, do ponto de vista tecnológico, é uma ideia interessante. Outro ponto também, nós vimos na apresentação da Sony que jogos em que rodam no modo qualidade em 30 FPS no PlayStation 5 base estão rodando em 60 FPS no PlayStation 5 Pro. Lógico que eles precisam ter o patch, né, de atualização para o PlayStation 5 Pro para que isso aconteça, mas
Isso é sim uma melhora muito substancial. O outro ponto também que é interessante, né? O console já vir com pelo menos 2 TB de armazenamento de fábrica é muito bom, já que a gente sabe que os jogos hoje em dia são bem pesados. Então 2 TB aí, às vezes pode ser até pouco para algumas pessoas, mas já é uma média interessante de armazenamento. E por fim, né? No que culmina todas essas melhorias, galera? Uma rasterização de 45% a mais. Ou seja, é aquilo que eu falei pra vocês. O PlayStation 5 Pro agora está confirmado, tá? Com um hardware de 33.5 teraflops. Mas isso não significa que ele é 3 vezes mais potente que o PlayStation 5 base. Porque muita gente acha que o número de teraflops vai determinar a força, né? Nossa, se é 2 vezes mais teraflops, então é 2 vezes mais forte. Não. De resto, cumpriu-se em todas aí as previsões. Aqueles que me chamaram de burro no ano passado, quando eu falei que o PlayStation 5 Pro poderia ter mais de 20 teraflops, deram com os burros na água, né? Porque não é mais de 20, é 33 teraflops, então é muita coisa. Mas enfim, não vamos ficar aqui relembrando presepadas passadas, não é verdade? Tomar facada é muito ruim. E se você não quer tomar facada, então lembre-se de participar dos grupos da Promotech Games, o nosso patrocinador aqui do canal oficial para descontos em games, acessórios, jogos e tudo o que você precisar. Basta você acessar o link na descrição e fazer parte de um dos grupos da Promotech Games do WhatsApp e acompanhar as postagens para que você consiga aproveitar o melhor preço em tudo. Inclusive, o meu Astrobot, que custou apenas R$226, quase R$100 mais barato, acabou de chegar aqui pra mim. E você, quanto você pagou aí nessa mídia da PlayStation Network, hein? Enfim, vamos voltar aqui pro assunto. Eu acho o seguinte, galera, essa questão do preço realmente está muito salgado. E eu digo pra vocês que, na verdade, a Sony está testando as águas, tá? Esse preço de R$699, cara, sem leitor de disco, sem o stand, né, pro console ficar de pé, é um preço muito irrealista. E eu ouso dizer pra vocês, caras, a Sony aqui não deve estar tendo subsídio nenhum, né? Eu suspeito, inclusive, que eles estejam sim tendo até lucro na venda desse console. E esse teste que a empresa está fazendo é justamente para saber se na geração que vem eles vão poder meter a faca ou não. Então, se eu puder já começar dando uma recomendação para os senhores, meus amigos, não comprem esse console por agora. Esperem esse console ter um desconto. Não me parece ser à toa que a Sony tá colocando as vendas dele já o quê? A partir de outubro, novembro. Só que o Holiday, né, o feriadão de fim de ano que os consoles vendem a rodo é em dezembro. E algo me diz que se a Sony perceber que não tem ninguém comprando esse console no mês de novembro, é capaz de chegar um belo de um desconto lá em dezembro. Então, minha sugestão, por mais que você seja entusiasta, porque eu também sou, segure a sua carteira. Pelo bem da próxima geração. Segurem a carteira de vocês. Esse é o momento em que nós, como consumidores, estamos sendo testados. Eu adoraria comprar esse console para trazer um review aqui para vocês. Talvez, no meu caso, até fosse mais justificado. Só que eu sou produtor de conteúdo. Eu faço vídeos pro YouTube. E mesmo assim, eu não tô querendo comprar, não. Ainda mais considerando que o console tá vindo sem leitor de disco. Ou seja, se a gente for acrescentar um leitor de disco nessa brincadeira, custa quanto atualmente o leitor de disco do PlayStation? Uns 70, 80 dólares, né? Então, cara, é só fazer a conta. O negócio não vai sair por 700 dólares, não. Vai sair por quase 800. Pra você ter a experiência completa do PlayStation 5 Pro. Isso é um abuso, isso é um absurdo, né? Não tem como tancar um negócio desse, não dá. Simplesmente não dá. Pra finalizar esse vídeo, meus amigos, eu vou repetir uma coisa que eu falei em live pra vocês, tá? Quem tem moral pra criticar o PlayStation e cobrar a Sony aqui é quem tá no PlayStation. A galera aí do Xbox tem mais é que calar a boca e ir cobrar o Phil Spencer, cobrar a Microsoft, por cobrar quase o mesmo valor que a Sony tá cobrando no PlayStation 5 Pro, no Xbox Series X de 2 TB também. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas um Xbox Series X de 2 TB tá saindo por 600 dólares. É 100 dólares só a menos do que um PlayStation 5 Pro. Para um console que é 3 vezes mais fraco. Isso sem contar que o SSD do Xbox é mais lento, tem especificações inferiores às especificações do SSD do PlayStation 5, tá? Então, em resumo, galera, cara, esse preço aqui tá risível, né? Eu acho que aqui no Brasil, beleza? Por ter impostos menores, né? Peças de computador e tudo mais, e esse preço do PlayStation 5 Pro, você deve sim conseguir montar um PC similar. A nível mundial, em dólares, não. Aí sai mais barato ter o PlayStation 5 mesmo. Mas aqui no Brasil, com um imposto bem menor para peças de PC e muito maior para videogame, aí a coisa já fica um pouco mais nivelada atualmente nesse preço que a Sony colocou. Então, é isso, meus caros. Infelizmente, né, principalmente aqui no Brasil, não valerá a pena ter um PlayStation 5 Pro no atual momento. E como eu falei para vocês, votem com as suas carteiras e vamos torcer para que no resto do mundo as pessoas ajam da mesma forma. Do contrário, caras, ferrou, né? E é justamente por isso que eu falo pra vocês que é importante ter concorrência no mercado. Você imagina só se chega na próxima geração e a Microsoft, por exemplo, desiste de lançar console, né? É o que eu sempre falei aqui pra vocês. Eu sou totalmente a favor da concorrência e, infelizmente, por falta de concorrência competente, é isso.
o que acontece. Não estou de forma alguma colocando culpa, né, em Microsoft. Eu acho que cada um é responsável pelos seus atos. O que eu tô dizendo aqui é que a Microsoft pelo menos poderia ter dado uma ajudinha sendo mais competente nessa geração. Mas enfim, fica aí um aprendizado. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, e até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau.